CBN Intimamente. Com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo jóia? Tudo ótimo. Comigo também, graças a Deus, tudo jóia. Interessante esse tema que você vai trazer hoje, né? Alguns fatores que são pouco conhecidos e pouco falados também sobre sexualidade depois da maternidade. Pois é, aproveitando aí o mote do Dia das Mães, né? Já antecipando e parabenizando aí todas as mamães, né, do Brasil e do mundo. Pensamos nessa questão porque a gente recebeu algumas perguntas que tinham a ver com a questão da maternidade, então eu falei, vamos unir o útil ao agradável. Ótimo. Não é? Então, assim, são algumas perguntas que às vezes os clientes ou até ouvintes nossos aqui mandam pra gente por WhatsApp, enfim. São dúvidas que às vezes as pessoas ficam naquela... Não sabe nem se deve falar ou não, né? E com quem falar... Tem gente que fica com muito pudor de tocar nesse assunto. Com muito pudor, né? Pra quem que eu pergunto isso? Enfim, né? Então, assim, a primeira questão aí, em relação às queixas, né? Pois é comum, né? A gente ouve isso vez por outra, né? Que as mulheres se sentem diferentes sexualmente depois se tornam mães. Sim. Isso é fato mesmo? Isso é fato. O incomum é eu não receber. Por exemplo, eu tenho uma paciente que está grávida. Sim. E ela está fazendo terapia. Depois que ela ganha o bebê, difícil, raro é após, né, o parto, ela não se queixar que a vida sexual dela está muito diferente. E é natural que esteja, né? Porque muita coisa muda. Você tem que dar atenção total ali para aquela criança. Dependendo da criança, se for uma criança que troca o dia pela noite, ela dorme pouco. E aí você, além de tudo, você tem o cansaço físico. Também. Então, é natural essa mudança, principalmente no início, porque é um processo de adaptação, tanto para a mãe quanto para o pai. E aí a comunicação dos dois tem que estar muito... É por isso que às vezes surge o que muita gente acha que é um desinteresse por sexo, mas na verdade não é um desinteresse. Não, na realidade é uma outra fase. É uma outra fase, né? É diferente, né? Isso, e que precisa ser entendida como uma fase, vai passar. Só que nesse momento o casal tem que ter uma comunicação muito assertiva, muito coesa, né, de muita clareza, que é exatamente para isso não virar uma crise que pode até levar a uma separação. Alguns casamentos não resistem. Eu sei de alguns que terminaram exatamente depois do primeiro filho. E às vezes um filho que foi desejado, que foi planejado, muitas vezes ok, né? Não foi planejado, mas muitas vezes um filho planejado, em que os pais quiseram muito isso, mas uma coisa é você imaginar como vai ser, e outra coisa é como é na realidade, não é? Tem uma questão aqui que o ouvinte colocou, que segundo ela, 4 meses depois que ganhou o primeiro filho, ela ainda se sentiu que a lubrificação dela não estava como era antes da gravidez. Isso também é um fator normal acontecer ou isso é psicológico? Não, isso é um fator real. Real mesmo. Real. Provavelmente o que está acontecendo com você é o seguinte, você está amamentando. E quando você está amamentando, quando a mulher está amamentando, ela produz um hormônio chamado ocitocina. E esse próprio hormônio, ele inibe a produção do hormônio da lubrificação. Então, um atrapalha do outro. Então, é natural que ela tenha menos lubrificação e, com isso, talvez sinta um provável desconforto durante a relação. É comum, então não é psicológico. Não tem as pessoas pensam, será que eu é que estou inventando isso? Ou realmente isso está... Uma paura na cabeça. Até porque muitas vezes o marido também, por falta de informação, usa esse tipo de comentário. Não, isso é coisa da sua cabeça. Vamos lá, tá tudo certo. E às vezes não é nem por maldade, às vezes é desinformação mesmo. Desinformação, exatamente. Por isso que a gente fez uma seleção dessas questões aí, que são pouco faladas, pra gente esclarecer e levar informação científica, né, de qualidade para os nossos ouvintes. E ela diz aqui também que sentiu dores nas primeiras relações. Isso é normal também? Também é normal. Primeiro porque fica um certo, vamos colocar entre aspas, um certo medo. Né? Vai ser a primeira vez que você vai ter uma relação depois do parto, muitas vezes teve ponto, aí você fica com medo de o que vai acontecer, vai machucar, vai sangrar. Mas é natural também sentir algum tipo de desconforto, porque mexe muito na musculatura, né? Pensa, Marcelo, uma criança, principalmente no parto normal,
ela passar pelo canal vaginal, aquela musculatura ali, ela fica completamente remexida. Então, aquilo para voltar ao normal demora um tempo. Então, aí, nesse caso, eu acho que entra também muito o fator psicológico. Também. A mulher fica realmente retraída e com medo do que pode acontecer. Naturalmente, ela já contrai, né, a musculatura e aí pode gerar dor. Tem uma outra ouvinte aqui que tocou no assunto também aqui, que às vezes é meio complicado, mas ela diz o seguinte, ela pergunta se pode fazer sexo anal durante essa fase. Então, a questão do sexo anal durante, né, logo após o parto, é uma dúvida comum, porque as pessoas pensam o seguinte, vamos usar isso como uma alternativa, sim, não é? Só que a gente, na realidade, pelo menos aí nos primeiros 6 meses, a gente diz que não é aconselhável, os médicos dizem que não é aconselhável. Por quê? Porque ele pode gerar, esse tipo de sexo pode gerar uma infecção, principalmente uma infecção uterina. Então, a gente aconselha a não utilizar. Não é porque tem a questão ali das bactérias, enfim. E você a mulher passou por uma cirurgia, por um processo de corte, enfim. Então, a gente aconselha a não utilizar, apesar de muitos casais imaginarem que é uma boa alternativa. Mas é interessante saber que isso pode sim gerar uma infecção que pode passar para o útero e a coisa dá uma complicada. Uma outra ouvinte diz aqui que o leite dela jorrou durante uma relação que ficou horrível, de um clima horroroso. E ela diz que quando esse tipo de situação acontece, como o casal deve proceder? O que fazer numa situação como essa? Pois é uma situação que inevitável, pode, exatamente, a mulher ela está amamentando. Propensa a isso acontecer. E não tem, né? Não tem um horário, tipo, meu leite vai sair a tal hora, então não vamos fazer agora, porque agora é o horário, né? Pode acontecer. O que eu penso é que isso tem muito a ver, de novo, com o casal, como que esse casal lida com situações em geral. Sim. Se o casal tem, principalmente bom humor, porque eu acho que bom humor é a fórmula para resolver qualquer tipo de problema na nossa vida, principalmente entre casais. Então, se tá lá, aconteceu, de repente o leite jorrou, vamos levar na brincadeira. Humor e cumplicidade, acho que exatamente, né? Vamos rir, vamos brincar, e aí resolve se continua ou se para, não, então vamos tomar banho e depois a gente continua. Agora, o problema é quando isso é encarado, muitas vezes o homem encara isso como uma situação desconfortável. Eu já ouvi isso da parceira falar. Aí ele falou, nossa, que nojo. Então você imagina a sensação de desconforto que isso gera para a mulher. Primeiro que não é que nojo, porque isso da vida. Da vida, e detalhe, do seu filho, porque né, não é o meu, é o nosso. Do qual você também se alimentou. Exatamente. E de um filho que também é seu. Isso. Entende? Então eu acho que isso depende muito, como em qualquer outra situação sexual, quando acontece algum de imprevisto, de inesperado, lidar com bom humor. Vamos rir, vamos brincar, e então se não deu certo hoje, a gente tenta mais tarde, eu continuo amanhã, mas tentar evitar esse tipo de constrangimento para a mulher, porque isso pode ser muito traumático. Valeu, Elisângela. Okay. Muito bom. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. Um beijão. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Elisângela Pereira, psicóloga e sexóloga, falando conosco no CBN Intimamente.